Verificado o quórum regimental que trata-se do artigo 145/2017, declaro aberta a 28ª sessão ordinária virtual de 6 de novembro de 2020. Inicialmente, informo aos senhores conselheiros que a ata de ontem e a de hoje será disponibilizada, enviada para os senhores hoje à tarde. Gostaria também de indagar se há alguma observação quanto às resoluções anunciadas, disponibilizadas para assinatura ontem, se tem alguma observação. Não havendo observação, declaro aprovadas as resoluções. Dando início com a nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso número 1.21.83/2016, aí 2016-0-2000, recorrente SM Indústria de Minérios do Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento para instância. Relator, doutora Neide, está presente para a facilitação das recursais, doutor Schubert Farias de Machado. Este processo já esteve em pauta no dia 24 de setembro de 2020, na 19ª sessão ordinária, e houve um pedido de vista do doutor Alexandre Goiana. O doutor Alexandre Goiana não pôde participar, está a doutora Luz, né, que é suplente, mas ela já conversou com ele e sabe qual é a manifestação dele sobre o tema. Então, a palavra está com a conselheira relatora, doutora Elineide. Obrigada, doutor Franzé, bom dia a todos, bom dia, doutor Schubert, seja bem-vindo, doutor Biratã, Silvana e os demais conselheiros, todos um bom dia, uma boa sessão. Esse processo, como foi relatado pelo doutor Franzé, ele teve em sessão no dia 24/9/2020, mas a composição era um pouco diferente. O doutor Leilson não estava, doutora Jusileide e a doutora Neline. A doutora Lourdes, ela estava como suplente, então ela, de certa forma, ouviu tudo. Então, farei um relato resumido, mas um pouco detalhado por conta disso. Se houver alguma dúvida, depois eu posso esclarecer, e também o doutor Schubert está presente para apresentar as razões recursais, pode suprir qualquer falha minha. O presente processo tem como objeto a acusação de lançar crédito indevido de ICMS, referente a notas fiscais de entrada de óleo diesel, utilizando a alíquota indevida sobre a base de cálculo e também inobservando a proporcionalidade da redução da base de cálculo das saídas no exercício de 2011. A informação complementar dele é bem extensa, mas eu vou fazer aqui só alguns pontos que são importantes para o deslinde da questão. O autuado apura o ICMS de acordo com o artigo 51 do decreto 24569/97, combinado com o artigo 6º, inciso 75, que dá redução de base de cálculo de 60% para as operações interestaduais com calcário e isenta as operações internas, restando mais ou menos um percentual de 60% do valor da base de cálculo, que foram coletadas notas fiscais de entrada e saída, bem como os respectivos livros, que após análise dos livros fiscais e demais documentos da empresa, constatou que o contribuinte escriturou e aproveitou indevidamente créditos de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2011, no montante de R$ 183.051,92. Aponta um relatório onde consta o levantamento de créditos indevidos das notas fiscais, discriminando e calculando seus valores devidos e diferenças de crédito. E aí ele anexa esse relatório, anexa cópia das notas fiscais e dos livros. Que o crédito indevido decorre de notas fiscais de entrada de óleo diesel, com um destaque errôneo da alíquota de 25% por descumprimento ao artigo 1º do decreto 27.486/2004, que determina uma redução da base de cálculo de forma que a carga tributária seja 17%.
o contribuinte também, ele também consigna que o contribuinte registrou em seu livro de entrada 2011 as notas fiscais de número 164, 202, 287, 355, 462, os créditos, sem observar a proporcionalidade das saídas, considerando que há uma redução da base de cálculo de 60% do valor destacado para as saídas interestaduais e isenção nas operações internas, restando no máximo 40% como base de cálculo sobre a entrada, né, ocorrendo uma divergência maior do valor da base de cálculo e, por consequente, do crédito, que extrapola até 25% de alíquota já indevida, destacado nas próprias notas fiscais de entrada. Estes valores errados, né, que ele aponta como errados de base de cálculo, constam na coluna valor, base de cálculo, ICMS livro entrada, do mesmo relatório que já mencionei. Os valores corretos da base de cálculo, apontado pela fiscalização, constam na coluna base de cálculo devida, 40% do valor do documento real, que resulta da aplicação do percentual de 40% do valor das notas fiscais e o imposto devido de 17%. Sobre a base de cálculo, consta o ICMS, a coluna ICMS, crédito devido, 17% da base de cálculo devida. A diferença apontada no auto de infração resulta da subtração do ICMS creditado menos o ICMS devido, apurado pela fiscalização. Ressalta que a nota fiscal de número 335, do dia 30/9/2011, do fornecedor comercial de petróleo café, CGF 06381621, foi registrado no livro de entrada com valor contábil de R$ 775.575,25, quando o valor correto é R$ 713.219,60. Este que foi o valor que foi consignado na mencionada planilha. Esta é a informação complementar, né? O autuado apresenta defesa tempestiva, argumentando resumidamente os seguintes aspectos: que é indevida a exigência fiscal, que de fato o artigo 1º do decreto 27.486/2004 instituiu um regime especial para apuração do imposto devido pelo vendedor de óleo diesel, que não interfere na cadeia de transferência de crédito decorrente da não cumulatividade do ICMS, devendo ser considerado, no presente caso, o imposto destacado na nota fiscal respectiva, ou seja, 25% sobre o valor da operação. Os compradores de óleo diesel não são afetados pela redução da base de cálculo, que não lhes diz respeito. O importante é considerar que a impugnante pagou o preço do óleo diesel, no qual está incluso o imposto calculado pela alíquota de 25% sobre o valor da operação, adquirindo o direito ao respectivo crédito. Argumenta manter a autuação fere o princípio da não cumulatividade e finaliza requerendo a improcedência da autuação. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação, consta no processo, quem estiver acompanhando, folha 5661, com os seguintes fundamentos. Quanto ao argumento da defendente quanto ao direito integral dos créditos em razão do princípio da não cumulatividade, não procede. O critério adotado pela Constituição Federal é do crédito físico e não do financeiro. Para ter direito à apropriação do crédito de ICMS, é necessário que as mercadorias adquiridas sejam destinadas à comercialização e as operações subsequentes sejam devidamente tributadas. No princípio da não cumulatividade, é obrigatório a vinculação da operação anterior tributada com a operação posterior também tributada. Se fosse adotado o entendimento do crédito financeiro, não haveria mais que se falar em princípio da não cumulatividade, e haveria de se criar um mecanismo para que o consumidor final pudesse se apropriar do crédito.
palavras na íntegra. O direito ao crédito é da essência do princípio constitucional da não cumulatividade, no entanto, o usufruto tem que observar as normas relativas à escrituração, ao recolhimento e à idoneidade do documento, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 87/96. O fator mais importante que torna um crédito sem validade é a falta do recolhimento do imposto, pois fere o princípio da não cumulatividade. E finaliza considerando a autuação procedente. O contribuinte é intimado da decisão de primeira instância, interpõe recurso tempestivo, requerendo novamente a improcedência da acusação, mantendo os mesmos argumentos de defesa, também resumidamente aqui, que vou ler, fazer uma leitura resumida. O artigo 60, inciso 2 do decreto 24.569/97, é claro quanto ao direito do crédito do ICMS para fins de apuração. O decreto 27.486, que é o que diz respeito à redução da base de cálculo do óleo diesel, diz respeito somente ao vendedor de óleo diesel, não reflete nos adquirentes, não podendo implicar no máximo numa possível redução do preço do óleo diesel. A redução da base de cálculo não diz respeito à não cumulatividade, tem consequências somente em relação ao próprio beneficiário, no caso, o vendedor de óleo, que fica obrigado a estornar os créditos na mesma proporção da redução concedida, nos termos do inciso 5º do artigo 66 do decreto 24.569. A recorrente aproveitou o crédito com base nas informações indicadas nas notas fiscais pelos respectivos vendedores. É irrelevante saber se o vendedor pagou ou não o imposto regularmente destacado na nota fiscal nos termos da súmula 509 do STJ. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão de benefícios ao vendedor não repercute no direito do adquirente de boa-fé de aproveitar o crédito decorrente da operação. O processo, em sequência, é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 91/2020, folhas 73, 74, verso, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para manter a decisão condenatória de primeira instância com os seguintes fundamentos. Vou fazer um resumo. Destaca que o artigo 23 da Lei Complementar 87/96 determina que o direito ao crédito está condicionado à idoneidade do documento e, se for o caso, à escrituração, os prazos e condições estabelecidos na legislação. O legislador infraconstitucional estabeleceu algumas condições para o aproveitamento do crédito, fato que demonstra que o princípio da não cumulatividade não é absoluto, exigindo condições a serem implementadas pelo contribuinte para ter direito ao crédito. Desta forma, como o lançamento é vinculado à lei e o órgão de julgamento administrativo tributário não tem competência para exame de inconstitucionalidade, deve ser observado, no caso, o disposto na legislação tributária. Examinando o livro Registro de Entrada, anexo aos autos, verifica-se que o contribuinte, quando da escrituração das operações, reduziu a base de cálculo em 60% e aplicou 25%, inobservando o disposto no artigo 1º do decreto 27.486/2004. O artigo 123, 2A da Lei 12.670/96 considera crédito indevido todo aquele escriturado na conta gráfica em desacordo com a legislação. Quanto à jurisprudência do STJ trazido pela recorrente, não se aplica ao caso, pois a nota fiscal, no presente caso, não foi declarada inidônea. O crédito é que estava maior que o permitido pela legislação tributária.
É este, senhor presidente, o relato do processo, e eu me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Obrigado, doutora Elineide, pelo seu relato. Como houve pedido de vista, a palavra está com a doutora Luzes para manifestar sobre o pedido de vista. Bom dia a todos. Em contato com o doutor Alexandre Goiana, conselheiro que solicitou o pedido de vista, ele me esclareceu que buscava confirmar, né, estudando a Instrução Normativa 14/2004, da aplicabilidade ou não das disposições do parágrafo 1º do artigo 2º da mencionada Instrução Normativa, que, em sessão, dois conselheiros já haviam destacado acerca da não aplicabilidade, mas, diante da análise anterior que ele havia feito, ele buscou aprofundar esse conhecimento e afastou a incidência dessa norma, que, se fosse confirmada, ele ia apresentar uma sustentação com relação à nulidade, mas, diante da não aplicabilidade, essa manifestação relativa ao voto vista. Obrigado, doutora Luz. A palavra agora ao doutor Biratã, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Schubert, doutora Maria de Luz, mais uma vez, honra com sua presença aqui na nossa Câmara, a doutora Neline, também, que está retornando pela segunda vez ontem, nós tivemos a grata surpresa de tê-la conosco, e hoje, novamente, essa simpatia aqui, que sempre a iluminar aqui a nossa Câmara, essa presença feminina aqui, né, hoje, com mais força, além da doutora Elineide, porque geralmente a doutora Elineide fica aqui é mais a doutora Elineide, mas hoje nós temos a presença feminina maior aqui, isso é muito bom. E uma ótima sexta-feira a todos, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Bom, vamos retornar aqui, então, ao nosso processo, que a gente já tinha se manifestado em sessão anterior, houve um debate, o doutor Schubert apresentou suas considerações, e, em decorrência da dúvida do doutor Alexandre Goiano em relação à IN, citada aí, pela doutora Maria de Lourdes, houve, então, esse pedido de vista e constatou-se que realmente ele não tem aplicação em relação àquilo que, inicialmente, ele estava pensando que pudesse se aplicar no caso concreto. Então, assim, afastado dessa questão da instrução normativa, o que nós temos aqui? Eu vou tentar ser até um pouco mais sucinto do que eu fui na vez anterior, até para a gente realmente se concentrar no cerne da questão. Até porque na discussão que houve anteriormente, algumas outras questões foram suscitadas, mas a gente foi observando, ao longo da discussão do debate, que realmente elas não eram pertinentes. O que, na verdade, nós temos, então, até se falou em dois tipos de infração e tudo mais, mas, a rigor, o que nós temos, na verdade, é a infração por crédito indevido, em decorrência da utilização como insumo do óleo diesel, sendo que, no caso concreto, a carga tributária resultante era de apenas 17% de decorrência da redução de base de cálculo, e o contribuinte autuado acabou se creditando de 25% desse valor, sem considerar a redução da base de cálculo, certo? Então, basicamente, essa é a questão. E, na época, aqui, relembrando, até porque não tinha alguns conselheiros presentes, é importante a gente destacar isso novamente, a gente fez a observação de que o contribuinte de sua defesa chamava muita atenção para a questão do direito de se creditar, ainda que a nota seja inidônea. E, na verdade, essa não é a questão, esse não é o cerne da questão, porque, inclusive, ele cita aqui na sua defesa, a súmula 509 do STJ, né, que é a lícito à comissão de boa-fé aproveitar os créditos CMF decorrente da nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. E, na verdade, ninguém está questionando aqui a veracidade da operação, nada disso.
Então, assim, é totalmente inaplicável esse raciocínio, essa súmula, essa jurisprudência citada pelo contribuinte, porque, a rigor, a operação aqui efetivamente ocorreu, não está se declarando a inidoneidade, mas sim a impossibilidade de se creditar de 20%, né, que foi destacado, quando, na verdade, em razão da redução de base de cálculo, a carga tributária resultante é de apenas 17%. E também, na oportunidade, nós fizemos, inclusive, a citação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi, inclusive, com repercussão geral, que entendia que redução de base de cálculo ela representa uma isenção parcial. E, como toda isenção, o contribuinte não pode aproveitar crédito de uma operação isenta. Então, naquilo que é isento, se é uma isenção parcial, naquilo que foi isentado, naquela parte em que incidiu aí a isenção, não há como se falar em aproveitamento de crédito, né? Na sessão também passada, foi interessante a discussão que se travou, porque alguns esclarecimentos, né, ocorreram, até porque o contribuinte, ele, em sua defesa, e isso aqui está na defesa escrita, inclusive ele sustentou isso com muita ênfase, o doutor Schultz sustentou com muita ênfase na sua manifestação oral, de que esse benefício, ele dizia respeito tão somente ao vendedor do óleo diesel, e não refletiria nos adquirentes, que seria o caso da empresa autuada. Todavia, acho que como ficou bem evidenciado, esse raciocínio, a nosso ver, é totalmente equivocado. Porque se eu tenho uma redução de base de cálculo, há todo um reflexo na cadeia, né? A redução da base de cálculo é justamente para se imprimir um preço melhor, e isso aí vai ter reflexo desde da distribuidora, né, da refinaria, ao posto, ao adquirente, enfim. Então, dizer que esse benefício ele diz tão somente ao vendedor do óleo diesel e não reflete no adquirente, ao meu ver, é um raciocínio totalmente equivocado. E aí, caso se autorizasse um crédito dessa ordem maior do que aquele efetivamente devido, ou seja, você tem uma redução de base de cálculo, que resulta no imposto de 17%, e o contribuinte adquirente, ele se creditar de 25%, estaria, sim, tendo uma ofensa grave ao princípio da não cumulatividade. Porque, efetivamente, esse imposto ele não entrou nos cofres do Estado. Ou seja, não houve. Como o contribuinte vai se aproveitar de algo que, na verdade, foi o Estado abdicou? Não, eu vou reduzir aqui a base de cálculo, isso vai representar uma redução da carga tributária de 17%, e como é que se justifica, então, o contribuinte, o adquirente, se aproveitar de um crédito que, na verdade, lá na origem, né, na refinaria, já desde a origem, ele foi reduzido? Então, realmente não faz o menor sentido, né? E aí nós teríamos, na verdade, uma grande ofensa ao princípio da não cumulatividade, se nós assim aceitássemos, né? Então, assim, aí eu me recordo também que na defesa, inclusive, a parte fez assim, deu uma ênfase muito grande à questão da política tributária adotada pelo Estado em relação ao óleo diesel, que era um valor exacerbado, que fez que afugentasse muitos contribuintes localizados no estado do Ceará, enfim. Mas, assim, essa questão não é o cerne, objetivamente falando, aqui em relação ao presente processo. Porque, assim, se o Estado, ao invés de aplicar uma alíquota menor, optou por uma redução de base de cálculo, isso é questão de política tributária. Isso aí uma crítica à política tributária, ao valor, à exorbitância, se a alíquota está pesada ou não, se o imposto está muito oneroso, a questão não é essa. Nós estamos trabalhando de forma objetiva, dentro dos critérios objetivos estabelecidos pelas normas estaduais. Então, assim, se houve essa redução de base de cálculo, eu não vejo como você querer alegar que não houve
benefício para o adquirente, que a obrigação é só do vendedor, realmente não contra a ECA, ao nosso ver, não faz sentido esse tipo de alegação. Então, assim, qualquer crítica que se faça à política tributária do Estado do Ceará não reflete de nenhuma forma dentro do que a gente, então, tem na autuação fiscal, em termos de objetividade. E sem falar que, a rigor, a nossa norma, de uma forma assim, bem clara, ela veda o crédito quando o valor destacado estiver equivocado. Então, assim, há uma disposição expressa, né? O contribuinte fala muito da questão da boa-fé e tudo mais, só que, efetivamente, há uma vedação. Se esse valor, digamos, o posto destaca um valor equivocado, o contribuinte adquirente ele não pode se prevalecer desse valor destacado de forma equivocada para se creditar. Como eu disse, esse imposto não entrou, esse imposto aqui não é devido. E tem uma norma, a questão é essa, independente de qualquer explanação, ou qualquer discussão que haja em relação à questão da injustiça ou não, da boa-fé ou não, o fato é que, objetivamente, a nossa norma estadual, ela veda esse destaque se esse destaque não representar exatamente o imposto devido. Então, o contribuinte não poderia se acreditar desse imposto. Então, assim, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Schubert, como eu havia prometido, fui bem mais sucinto do que na vez passada, até porque houve até um bom início de discussão. Na verdade, a gente, depois das manifestações da pasta, da PGE, como do advogado da contribuinte autuado, algumas questões foram abordadas, alguns esclarecimentos foram feitos. Então, assim, por isso que eu estou até sendo mais sucinto, porque eu creio que esse é o cerne da questão. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fugir, volto a destacar novamente, para não fugir do cerne da questão. A questão aqui não é atacar a política tributária do Estado do Ceará, a questão aqui, a gente tem que fugir muito das questões subjetivas que foram trazidas pela outra parte, porque, na verdade, não se está discutindo a questão de boa-fé, má-fé do contribuinte, não se está discutindo a questão de inidoneidade da nota, que aqui, efetivamente, a operação é idônea, que houve essa compra e venda. Então, não é isso. Então, a gente tem que se ater objetivamente ao que consta do auto de infração. E dentro da capitulação legal, dentro das normas estaduais, não há como contribuinte querer a todo custo se aproveitar de um crédito que ele não tem direito. Então, por mais que se queira pintar aqui uma situação de justiça contribuinte, objetivamente ele não tem direito a esse crédito. Não tem. Então, assim, com essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, eu concluo aqui minha manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Dando seguimento à nossa trilha processual, passo a palavra para o doutor Schubert Machado, representante da empresa. Novamente, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente deste órgão administrativo de julgamento, excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, procurador do Estado, secretária, enfim, todos presentes. A recorrente vai abordar um ponto diferente do que foi discutido até agora e, portanto, excelência, desde logo, se for o caso da Procuradoria entender pertinente, a recorrente até gostaria de ouvir a manifestação da Procuradoria sobre esse novo enfoque que vai ser dado agora na sua sustentação oral. É um novo enfoque, mas, na verdade, é o enfoque que tem que ser dado. O doutor Biratã destacou muito o pedido dele, o qual eu renovo e dirijo e devolvo a ele, para que nós nos pautemos
pela legislação do Estado do Ceará e pelo cerne da questão. Ponto. Do que é que se trata aqui? Uma operação de compra de óleo diesel. Ponto. O que mais que é uma informação importante que decorre da lei do Ceará? A alíquota do óleo diesel é 25%. Ponto. Não tem dúvida com relação a isso. E outra questão relevantíssima. Nós estamos tratando aqui de operação sujeita à substituição tributária. E isso até agora não se falou muito. E é nesse ponto que eu coloco que é um enfoque novo, doutor Biratã. Um enfoque novo e, portanto, merece toda a atenção da Procuradoria, também, para, se for o caso, apresentar suas considerações. Substituição tributária. Significa o quê? Significa que não há incidência do tributo na operação. Não há incidência. Eu não posso agora ficar me pautando para dizer, então a redução de base de cálculo. Não tem nada, não houve incidência do tributo na operação. A regra é, não tem crédito, zero crédito. O artigo 446 do Regulamento do Estado do Ceará diz que as notas fiscais que acobertarem as saídas internas subsequentes às operações com substituição tributária serão emitidas sem destaque do imposto e deverão conter a expressão ICMS pago em substituição tributária e a identificação do ato normativo instituidor do respectivo regime. Aí se pode perguntar, então, por que nós estamos falando aqui de crédito? Por que nós estamos cuidando de um crédito quando, na verdade, a operação está sujeita à substituição tributária? Ora, porque esse mesmo artigo, no parágrafo 2º, diz o seguinte: ocorrendo as saídas previstas no parágrafo anterior, a nota fiscal que acobertar a operação deverá ser emitida com destaque do ICMS, exclusivamente para fins de crédito do destinatário, se for o caso, quando destinar-se a estabelecimento industrial. O item 1, que é exatamente o caso. Indústria de mineração. Ora, está dito aí tudo que precisa ser dito. Nada mais. E é regulamento do Estado do Ceará. Acabou. Qual o ICMS que deve ser destacado nessa nota fiscal? É o ICMS previsto na lei do Estado do Ceará, 25%. Se o vendedor do posto tivesse colocado outra alíquota, ele estaria errado, porque a alíquota do óleo diesel no Ceará é 25%. Nunca foi 17%. Aí pode-se dizer assim, não, mas é porque o critério que o Estado do Ceará usou, e aí vem o doutor Biratã, a política tributária, a política fiscal que o Estado escolheu, foi de redução de base de cálculo e tal. Ok, mas na medida em que o Estado escolhe uma política tributária, ele tem que ser coerente e arcar com as consequências dessa política do começo ao fim. Ele não pode dizer, não, para uma coisa é redução, para outra não é. Ele tratou de redução de base de cálculo. Onde é que tem base de cálculo nessa operação? Em canto algum. O posto não pagou um tostão de ICMS, o posto não tem base de cálculo para ele. A base de cálculo é outra. A base de cálculo é um valor presumido, na verdade a palavra não é nem correta presumido, é um valor estimado, é um valor que tem até valor agregado de até 37% de valor agregado em cima do óleo diesel, pago na refinaria, cálculos para o Brasil ou pelo menos para o Nordeste inteiro. Existem, inclusive, normas no próprio convênio que trata da substituição tributária do óleo diesel, normas que dizem respeito aos ajustes necessários quando a tributação for diferente entre o destino e entre a origem e o destino. E aí diz a norma, que é a cláusula 18ª do convênio ICMS 110, do dia 28 de setembro de 2007, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, diz que
Quando o imposto for maior no destino, o remetente paga a diferença. Quando for menor, a diferença será ressarcida ao remetente pelo fornecedor. Então, o próprio convênio já prevê as possibilidades de ajuste interno na sistemática da substituição, quando, eventualmente, o óleo diesel for mais barato ou mais caro, em razão da incidência do tributo do estado de destino ou de origem. Não há a base de cálculo nessa operação, não há tributação nessa operação, é uma operação não tributada. Ora, se é assim, quando o parágrafo 2º autoriza, permite o destaque, há de ser aquele destaque padrão, o destaque normal, o destaque convencional, o destaque de acordo com a lei e com o regulamento do Estado do Ceará, que é a alíquota em cima do valor da nota, não tem outro, não posso calcular diferente. Alíquota, 25, valor da nota, está lá. Como foi destacado aqui desde o início, a nota fiscal é idônea, a operação aconteceu, o óleo diesel foi adquirido, não tem dúvida com relação a isso. Querer atribuir ao adquirente um crédito menor do que esse, porque existe um decreto reduzindo a base de cálculo do óleo diesel nas operações, não tem sentido, não tem o menor sentido. Teria, a argumentação desenvolvida teria, se fosse uma tributação normal, uma operação normal, uma operação tributada, uma operação que tem o cálculo que o vendedor faz no seu livro de apuração, e quando ele for fazer o cálculo, ele vai aplicar o percentual de redução da base de cálculo para encontrar o valor devido, mas ele vai aplicar a alíquota de 25%, sempre. Essa questão de dizer, de modo que a carga tributária seja 17%, é uma construção de uma política tributária fiscal, que não pode, de forma alguma, negar o padrão da regra que permite o crédito, o destaque do ICMS na operação com substituição tributária. Nós não podemos pensar diferente disso. Nada justifica isso, a não ser o arrecadar por arrecadar. Não, agora eu quero reduzir o crédito de qualquer jeito. Eu vou reduzir esse crédito, eu escolhi uma política tributária de redução de base de cálculo, eu escolhi a política tributária de substituição tributária, eu escolhi tributar na refinaria pelo total e depois fazer os ajustes entre os estados que tiverem mais ou menos tributação, eu escolhi tudo isso e também estou escolhendo diminuir o crédito desse cara aqui, mesmo eu tendo dito que ele tem direito a ele. Como vou diminuir o crédito? Por que eu vou diminuir o crédito? Eu vou negar o parágrafo 2º. Aí diz assim, com destaque do ICMS, qual é o ICMS que vai ser destacado nessa nota? O ICMS com alíquota legal. Alíquota, 25%. Acabou. Não pode ser outra. Não pode ser diferente. Não houve redução de base de cálculo na operação, doutor Biratã. Não houve. Nessa operação não houve, porque não houve nem imposto. Não houve foi nada. Tudo é calculado na refinaria de uma maneira global, de uma maneira ampla, e pode até se dizer, não, mas o Estado do Ceará efetivamente contribuiu para a redução do preço do óleo diesel, quando reduziu isso e permitiu essas reduções no cálculo geral que a refinaria faz, mas aí não tem nada a ver com redução de base de cálculo. Nada a ver com redução de base de cálculo. Não se pode dizer que nessa operação que o recorrente adquiriu óleo diesel, teve redução de base de cálculo, porque não teve. Se redução houve, se algum ajuste houve, foi nesse âmbito maior, nesse âmbito global da substituição tributária, que envolve, inclusive, muitos outros estados e não só o Ceará. Então, pegando agora, novamente, o pedido e o compromisso que o doutor Biratã colocou. Vamos nos ater ao cerne da questão. Vamos nos ater à norma estadual. E a norma estadual me garante o direito de crédito do ICMS destacado na nota fiscal na operação em substituição tributária. Nenhuma substituição tributária tem a base de cálculo do valor da operação. Nenhuma tem. Nenhuma. Se prevalecer esse entendimento que está sendo colocado aqui pela fiscalização e agora corroborado pela Procuradoria, esse parágrafo 2º não vai existir, ou se para eu aplicar esse parágrafo 2º vai ser uma confusão, porque como é que eu vou conseguir calcular o imposto devido naquela operação que não tem imposto? Como é que eu vou calcular um imposto real, como a Procuradoria está dizendo, não, tem que ser o imposto real, o imposto em cima da base de cálculo reduzida, como é que eu vou calcular nas substituições tributárias de maneira geral? Substituição tributária que tem para todos os gostos, pagando na entrada, pagando na saída, com valor agregado maior, com valor agregado menor, de tudo. Como que
o emitente daquela nota, naquele momento que está no meio da cadeia, como é que ele vai saber qual é o imposto real daquela operação para destacar na nota? É impossível. Então, o único critério objetivo para se adotar no destaque que está autorizado no parágrafo 2º é a aplicação da alíquota sobre o valor da nota, não tem outro. Não pode ser diferente. E foi o que o posto fez, aplicou a alíquota sobre o valor da nota. E o adquirente aproveitou aquele crédito porque o parágrafo permite exclusivamente para o aproveitamento do crédito, porque o parágrafo diz, naquela operação não tem imposto, mas para aproveitar o crédito, o adquirente pode destacar e vai para ele. Então, excelências, não há como, de forma alguma, se pensar diferente. Não há como restringir esse crédito. Não há como exigir que o adquirente, no caso aqui o recorrente, diminua, faça uma conta para diminuir um crédito que não há como se chegar a ela. Não se pode dizer que o ICMS é 17% em cima da operação, porque não é. O ICMS é pago por substituição tributária, inclusive com valor agregado. Então, não é 17% em cima da operação. A ideia, se a gente está querendo chegar a um patamar justo, a um patamar de aplicação da lei tributária, nós não podemos ficar tangenciando, fazendo círculos, volta, para encontrar uma forma de reduzir o crédito adquirente de qualquer maneira. Isso não é válido, não é justo, não é legítimo. Então, a recorrente entende que está de boa fé, comprou óleo diesel, usou o óleo na sua produção industrial, aproveitou o ICMS destacado corretamente na nota fiscal e não tem por que sofrer cobrança de tributo, glosa de crédito e pagamento de multa. Muito pelo contrário, ela tem que ser reconhecido que nada mais fez do que cumprir a legislação tributária do Estado. E, finalizando agora, Excelência, pede realmente a improcedência total da ação fiscal, nada justifica. O outro ponto que está colocado no auto, e não obstante mencionado no relatório, ficou já indicado que ele não é relevante, não foi calculado, que é uma outra redução de base de cálculo que o recorrente efetivamente aplicou, que é a redução da base de cálculo em decorrência da operação dele, quando ele vende, é uma isenção, ele tem que aplicar aquela redução parcial, e aí ele reduziu o crédito dele por conta da operação dele, essa redução foi feita, o fiscal verificou que ela está correta, então isso aí não se discute mais. Então, o que se discute, mais uma vez, como a Procuradoria colocou, o cerne da questão é saber, o meu crédito é 25% sobre a nota ou não é? E a recorrente entende que não há outro crédito para calcular. Não há como calcular outra coisa que não seja a aplicação da alíquota legal em cima do valor da nota fiscal, até porque esse valor foi o valor que ela pagou pelo óleo. Então, Excelência, aqui encerra a sua manifestação, se reservando no direito de, se for o caso, ainda responder alguma colocação que a Procuradoria faça e prestar os esclarecimentos de fato que se façam necessários. Muito obrigado. Obrigado, doutor Schubert, por sua apresentação. Devo para o doutor Biratã para fazer a réplica e querendo o doutor Schubert fazer a tréplica. Presidente, eu vou ser bem objetivo, bem simples, porque assim, o contribuinte, ele fala da questão do crédito, que o correto é trabalhar, se creditar de acordo com a alíquota correta na operação, que seria 25%. Ok. Então, vamos lá. Tudo bem, creditou lá 25%. Só que aí ele esquece justamente do artigo 66 do regulamento CMS. O que diz o artigo 66? Salvo disposição da legislação em contrário, o passivo deverá efetuar um estorno do CMS de que tivesse creditado, então, tudo bem, creditou lá da alíquota de 25%. Mas ele deverá estornar sempre que a mercadoria entrar no estabelecimento ou serviço tomado for utilizado como insumo, objeto de operação, prestação subsequente, com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução. Então, assim, não se trata que o contribuinte está sendo autuado por ter utilizado a alíquota, se acreditar de 25%, ou algum erro, não. A questão é o crédito em si, o crédito indevido. Por quê? Não houve o estorno proporcional à redução da base de cálculo. Então, assim, e outra coisa, subsidiária não significa que
a isenção da operação, não. Tem um imposto, tem reflexo da cadeia. Então, assim, esse raciocínio aí da substituição tributária também não, eu não vejo muito claro. Mas, enfim, o que eu quero saber é o artigo 66, inciso 5 do nosso regulamento CMS, que ainda tudo bem, eu estava lá a 25%, eu não acreditei, mas espera aí, a operação aqui tem ou não tem redução na base de cálculo? Tem que obedecer a nossa legislação que manda fazer o estorno proporcional a essa redução, e não foi feito. Nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, doutor Biratã. Doutor Schubert, está com a pergunta. Muito breve também, excelência, apenas para lembrar o doutor Biratã que o artigo 66 se aplica quando a operação é tributada, quando tem redução de base de cálculo, quando nós estamos tratando de uma sequência, de uma cadeia de operações. O 66 se aplica perfeitamente. Agora, quando há substituição tributária, o 66 está fora. Ninguém pode invocar redução de base de cálculo na substituição tributária. A base de cálculo da substituição tributária é outra. Se o governador do estado do Ceará, se a equipe da Cefaz escolheu a maneira de fazer uma redução de base de cálculo como forma de chegar a uma carga de 17%, é uma questão de política tributária. Por que fizeram isso? Não interessa por que fizeram, mas fizeram. Não diminuíram a alíquota, fizeram desse jeito. Se isso vai ter reflexo ou não no cálculo que a refinaria vai fazer, é uma outra questão. Pode até ter reflexo no cálculo que a refinaria vai fazer, mas vai ter reflexo no cálculo que a refinaria vai fazer na apuração do valor da substituição tributária, que envolve, inclusive, um valor agregado que não é pequeno. E esse valor agregado não foi falado aqui em momento algum. Então, assim, nós não estamos cuidando aqui, é importante lembrar, nós não estamos cuidando de redução de base de cálculo na operação de compra, porque não houve nem incidência do tributo na operação de compra. O tributo foi calculado na refinaria. A operação de compra com posto não teve nem cálculo de nada, muito menos base. Base para calcular o que não teve cálculo nenhum lá. Então, a ideia que se coloca é essa. O artigo 66 só se aplica quando a operação é tributada com a redução de base de cálculo proporcional à entrada com essa base de cálculo reduzida ao pagamento anterior. No caso, não aconteceu nada disso. No caso, se trata de substituição tributária de uma cadeia que pode ser longa e toda tributada com antecedência, com antecipação, pagamento antecipado pela refinaria. E os ajustes entre os estados, aquele que paga mais, aquele que paga menos, aquele que tem a alíquota maior, aquele que tem a alíquota menor, e com redução de base de cálculo ou não, para se chegar a uma carga líquida, não interessa, esse ajuste está previsto no convênio, a maneira dele ser feito. É um ajuste que está lá, e o convênio prevê, o estado do Ceará não vai ter prejuízo nenhum, vai ter lá os ajustes do convênio. Agora, ter um crédito reduzido por um raciocínio, uma construção que só se justifica para reduzir o crédito, isso é que a recorrente não aceita. O crédito dela é legítimo, não poderia ser diferente. Somente, excelência. Obrigado, doutor Schubert. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Quem desejar manifestar, sinalize, ou então se habilite aqui no chat. Doutora Elineide, com a palavra. Só, assim, esclarecendo um pouco para os demais conselheiros que não estavam presentes, esse auto de crédito indevido, ele contempla 3 situações, né? A primeira situação é a que está se dando mais ênfase, que é a questão do valor de destaque equivocado nas notas fiscais de entrada. O segundo aspecto é com relação às saídas não tributadas, que embora o doutor Schubert tenha dito que isso aí já está comprovado de que ele fez, se a gente olhar a planilha, as folhas, só um instante aqui que eu vou pegar o número da folha que está a planilha. Não estou conseguindo alcançar. Tá no arquivo de documentos probantes, a primeira folha, a número 10.
a gente vai ver que não está todo, tem resíduo, né, entre o valor com relação às tributadas e a não tributada. E tem um aspecto de uma nota que foi escriturada com valor errado, né, digamos assim, equivocado. Então nós temos 3 situações de crédito, que estão todas 3 nesse quadro demonstrativo de levantamento de crédito. Esse quadro foi até trazido à tona, assim, discussão sobre ele, com o doutor Henrique fez isso na sessão passada. Então, a gente tem, mesmo que venha a se entender alguma coisa com relação a essa questão do destaque, a gente ainda tem resíduos dessa parte. Eu, particularmente, comungo do mesmo pensamento do doutor Biratã, principalmente porque a gente, na legislação, e aí a gente não teria como afastar no decreto do ICMS, artigo 60, parágrafo 3º, ele diz que não, quando o imposto destacado no documento fiscal for maior que o devido, ele deve ser aproveitado na forma da lei. Então, esse próprio parágrafo 3º do artigo 60 ou é 66? Deixa eu só ver aqui, acho que é 60. Do próprio artigo 60, ele limita o crédito, mesmo que venha algum destaque equivocado na nota fiscal de entrada. Assim, de maneira resumida, para a gente ter o parâmetro, são essas colocações iniciais. Doutor Henrique se habilitou. Doutor Leis também quer falar? Doutor Henrique, depois doutor Leis. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhores conselheiros, senhor presidente, doutora Silvana, doutor Schubert, doutor Biratã. Esse processo, a gente começou a discussão, assim, foi uma discussão bem rica na sessão anterior, né? E eu me lembro bem que uma das coisas que nós levantamos era exatamente como foi a operação, a tributação dessa operação, como seria, né? E um dos pontos aventados era exatamente isso que o doutor Schubert levantou, que a tributação, na realidade, não ocorreu nesse momento. A tributação, o pagamento do imposto aconteceu na refinaria, por ocasião da venda da refinaria, onde se aplica uma pauta, onde se aplica essa redução de base de cálculo, né? E eu me lembro que eu levantei esse assunto aqui na época, mas no outro sentido, não do que o doutor Schubert está falando, mas no sentido do princípio da própria não cumulatividade do ICMS, né? Que seria exatamente eu aproveitar o que foi pago na operação anterior, aquele crédito do ICMS, utilizar isso como crédito para a minha operação e abater nas operações de saída subsequentes, né? E assim é o princípio da não cumulatividade. O que foi pago na operação anterior, a empresa teria direito a utilizar esse crédito, esse encargo ao qual foi onerada para poder utilizá-lo na operação subsequente. No caso dela, a gente tem essa situação, porque o que foi discutido, eu me lembro bem, que o doutor Alexandre até estava participando disso, era que a empresa teria sido onerada com esse imposto, né? Teria sido pago efetivamente, então ela teria direito a esse crédito. E eu me lembro da nossa argumentação era que efetivamente esse encargo não foi arcado pela empresa, né? Porque o preço do combustível já tinha sido tributado com essa redução de base de cálculo. O doutor Schubert bem falou, o posto, nesse momento, ele destacou na nota fiscal, o ICMS, para efeito de crédito adquirente, mas em momento algum ele foi onerado com essa base de cálculo de 25%. O que foi onerado efetivamente foi uma redução de base de cálculo de 17%. Então, por esse princípio, eu entendo correto a posição do autuante. E eu queria só reforçar também esse aspecto que a doutora Lineide trouxe, né? A gente tem essa disposição no nosso decreto, né, no artigo 60, parágrafo 3º, que ele diz exatamente assim: quando o imposto destacado no documento fiscal for maior que o exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto. Então, o posto fiscal, o posto que emitiu as notas fiscais, se a gente olhar esse próprio, nos arquivos de documentos, ele usou lá o campo de base de cálculo
destacou o documento como uma base de cálculo cheia e aplicou a alíquota de 25%. E colocou no campo observações que aquilo era só para efeito de crédito do adquirente, ou seja, ele não se debitou daquela operação. Só repassou esse crédito, mas repassou de forma errada, porque o correto seria ele ter efetivado, reduzida a base de cálculo e aplicado a alíquota de 25% sobre a base de cálculo reduzida para efeito de crédito, que seria efetivamente a tributação que foi aplicada a esse produto. E a nossa lei também tem um artigo 51, parágrafo 3º, que é similar a essa redação do decreto, que diz exatamente o seguinte: quando o ICMS destacado no documento fiscal for maior do que o exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto, observadas as normas sobre correção previstas em regulamento. Então, a lei e o decreto são bem claros em relação a isso. E, mais uma vez, considerando que a empresa não foi onerada com esse imposto a maior, eu já adiantando aqui o meu entendimento, seria no sentido de confirmar essa decisão. E falando também do quadro, aproveitando aqui, doutora Elineide, é como a senhora falou, aqui a gente tem a situação de algumas notas, inclusive lançadas com valor maior do que efetivamente estava na nota fiscal, mas o trabalho está bem coerente. Ele relacionou o valor das notas, correto, aplicou aqui a redução de base de cálculo de 40%, a redução de 60%, o devido de crédito seria só 40%, né? E, em cima disso, aplicou a alíquota correta e fez a diferença de uma nota para outra. Então, isso aqui está bem demonstrado nessa planilha e as notas fiscais também estão apenas no processo. Seria essa a minha contribuição, presidente, por enquanto. Obrigado, doutor Henrique. O doutor Leus tinha se o doutor Schubert pediu para fazer uma parte. O senhor quer ouvir o doutor Leus primeiro e depois o senhor, ou quer se manifestar? Doutor Leus primeiro, por favor. Tá certo. Aí depois devolvo a palavra do doutor Biratã também, já que para manter a paridade. Tá? Sim. Então, doutor Leilson, com a palavra. Presidente, renovando meu bom dia a todos. Ontem à noite, quando eu estava estudando esse processo, eu antes vi as discussões que ocorreram na sessão, no dia em que eu não estive presente, estava a doutora Eliane Resplande me substituindo, e eu parti de dois pressupostos para tentar compreender e daí traçar minha linha de raciocínio na solução desse litígio. O primeiro raciocínio que eu tracei, é em relação a essa questão da redução, da possibilidade de ter redução ou não nessa operação de venda de combustível realizado pelo posto de fiscalização, mesmo que para efeito de crédito do adquirente. Bom, a compreensão que eu tenho dessa redução dada por esse decreto 27486, lá de 2004, que manda reduzir em 32% a carga tributária para que seja equivalente a 17%, né, a incidência por dentro do preço da mercadoria, do preço do combustível, é no sentido de partir de um pressuposto de reduzir a carga tributária que vai ser ofertada no preço ao consumidor final. Tá? Então, parte desse pressuposto, por isso que nós temos o óleo diesel mais barato do que o combustível de álcool anidro, etc. Né? Para além daquele valor que lá na refinaria ela também tem a redução lá nos cálculos que são feitos do óleo diesel, quis o Estado do Ceará também acrescer essa redução, mesmo sabendo que a mercadoria já vem por substituição tributária lá da refinaria, mas ele quis acrescentar mais essa redução para beneficiar o consumidor. E também com a forma de concorrência com as unidades vizinhas, já que tínhamos, na época da edição desse decreto, transportadoras, distribuidoras que estavam, o motivo de
de liminares que tinham conseguido emanar de segurança, ou mesmo em função da legislação dos outros estados, atribuindo uma carga tributária menor nas vendas das operações com combustível, e no caso aqui o óleo diesel. Então, essa foi a ideia que o estado do Ceará teve. Não, para eu concorrer com esse pessoal e para beneficiar também o meu consumidor aqui no estado, eu vou ter que reduzir essa base de cálculo, mais ainda do que já é feito na refinaria. Então, ele deu 32% aqui. Claro que esse 32%, quando se incidido sobre essa base de cálculo, vai resultar numa carga de 17%. Então, o fato do contribuinte do posto ter destacado 25%, eu não vejo problema. O problema que eu vi aí foi o fato dele não ter feito essa redução na base de cálculo, 32%, já que tem um decreto no estado do Ceará que assim o determina. Então, era para ter que ser obedecido. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, ainda na legislação do estado do Ceará, o que foi trazido pelo doutor Henrique e pela conselheira Elineide, naquilo que diz respeito ao valor do crédito que deve ser tomado quando em situações em que este crédito, em tese, está maior do que seria o devido a efeito de escrituração pelo adquirente. Com relação a essa questão, eu fui buscar subsídios bem recente, num recurso extraordinário que foi julgado no STF, sobre o princípio da não cumulatividade. Isso teve uma repercussão geral, além de ser uma decisão sobre repercussão geral do STF, também teve uma repercussão geral com várias críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi a decisão que foi dada no RE, deixa eu ver qual foi o RE aqui, o RE, deixa eu lhes dizer, pronto, está aqui, é a decisão que foi dada no RE 601.967 do Rio Grande do Sul. Qual era o objeto deste litígio no âmbito do STF? Era a questão das prorrogações dos créditos de materiais de uso e consumo, de energia na área administrativa das empresas, das indústrias, e também na questão da telefonia, naquele destaque do ICMS, da prestação de serviço de telecomunicação, também na área administrativa, como desde a edição da Lei Complementar 87/96, aí se entrou, melhor dizendo, acho que foi só uma entidade, aliás, mito, isso aqui não foi a DIN, isso aqui foi uma autuação, por isso que chegou via recurso extraordinário, né? Subiu para o STF, no sentido de verificar se esses dispositivos, os quais hoje estão sempre prorrogando, essas leis que estão sempre prorrogando, esse dispositivo da Lei Complementar 87/96, prorrogando sempre a vigência desse dispositivo, se era constitucional ou se era inconstitucional. Minha surpresa, eu digo que o Supremo considerou-os constitucional, e por maioria de voto, 8-2, só quem teve dito pela inconstitucionalidade foi o ministro Marco Aurélio, que era o relator originário, e o ministro Edson Fachin. Então, compareceu a esse julgamento, problema de saúde, e todos os outros 8 ministros disseram que é legal, sim, essa prorrogação e tal, com base no voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, num dos fundamentos do seu voto, ele deixa claro, mesmo que doutrinárias mais vigentes que eu li, mas ele deixa muito claro que a questão da disciplina do crédito fiscal, ela deve ser regida pela legislação complementar, tá? Então, ele tira essa discussão do âmbito da Constituição e coloca, primeiro, acha que é constitucional essas prorrogações, porque a legislação complementar é que deve dizer qual
mesmo assim, a forma de disciplinamento dos aproveitamentos dos créditos fiscais. Então, ele diz que o contribuinte apenas poderá exigir o crédito ICMS quando houver autorização da legislação complementar, né? Aí, a nossa lei complementar, 87/96, lá no dispositivo, e o ministro Alexandre de Moraes, diga de passagem, ele fez essa decisão fundamentada no artigo 155, inciso 12, a linha C, que diz que cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação. Nessa linha de raciocínio, foi a nossa lei complementar do ICMS 87/96. E ela nos diz, no artigo 23, que o direito do crédito, né, para efeito de compensação, além da questão da idoneidade, documentação, a escrituração nos prazos, etc., deve obedecer a condições estabelecidas na legislação. Bom, com esses dois ganchos da legislação complementar, Lei Complementar 87/96, que remete à legislação do ICMS nos estados, o disciplinamento dessa compensação de crédito, e com eu entendo que, se eu já tinha um entendimento em cognição administrativa, nós, enquanto julgador, devemos nos adstringir ao que está posto nas normas e não discutir questão de fundo de constitucionalidade, quanto mais agora com a decisão que vem do STF, no sentido de que cabe à legislação complementar o disciplinamento dessa questão de créditos, né, de créditos, de comerciar por algum imposto. Aí veio aí veio a luz para eu decidir essa questão. Bom, como é que está na nossa legislação complementar? Na nossa legislação do ICMS? Como é que está dito isso? E aí, pesquisando, olhando toda essa questão, fui no decreto, o decreto deixa muito claro, operações internas deve ter, com combustível, deve ter uma redução de 32% na base de cálculo. Estou mais falando de alíquota é 25%, mas deve ter uma redução de base de cálculo de 32%. Bom, se a legislação determina isso, o vendedor, o posto de combustível, vendendo para consumidor, para a empresa, para gerar crédito para a empresa, ele tem que obedecer esses 32% de redução. Bom, se ele não obedecer, a culpa é dele, ele tem culpa, porque ele não obedeceu. Mas aí, o adquirente, ele tem uma responsabilidade por essa redução, no ter sido realizada no contexto da nota fiscal, por isso ele tem esse critério anual, também tem responsabilidade. Porque ao contador, aquele funcionário que trabalha numa escrita fiscal de uma, deve ele conhecer da legislação tributária. Assim não for, se a gente for considerar questões de boa-fé, questão de desconhece a legislação, nós estamos abrindo uma brecha, talvez uma porteira, para que qualquer erro, qualquer omissão, que seja realizado pelo contribuinte, não seja possível de revisão por parte do fisco. Se for assim, uma operação normal, só para a questão da analogia, uma operação normal, se uma determinada mercadoria for tributada a 18 e o contribuinte destaca 25, o adquirente toma crédito de 25%. Aí o contribuinte emitente da nota, ao fazer a sua escrituração, apuração, verificou que destacou errado. Aí ele vai lá e corrige 25%, joga 18%, vai recolher o imposto normal sobre 18%, mas mandou um crédito de 25%. Então, se nós tivermos essa questão da boa-fé, nós estamos acobertando esse tipo também de procedimento. O adquirente comprou, está lá 25%, destacado na nota, eu vou me creditar, não tenho culpa se o cara destacou errado lá, que me vendeu, etc. E não é assim que funciona o sistema jurídico. O sistema jurídico funciona que parte do pressuposto que quem está aqui, no nosso caso, na área tributária, deve ter domínio da legislação tributária. Quem for contador, quem for responsável por escrita fiscal nas empresas, eu não digo o contribuinte que o negócio dele é ver o seu, vender
oferir lucro, oferir receita, mas aquele que está prestando serviço na área tributária, contato tributário, é um contribuinte, seja ele contador, volto a dizer, seja ele funcionário, deve estar sempre se atualizando, sempre estudando matéria de legislação do ICMS. Então, até porque isso vai ao encontro daquela previsão que tem lá no artigo 149, inciso 5, lá do nosso Código Tributário Nacional, que é a hipótese de lançamento de ofício e revisão, quando ocorre erros, omissão, inadequações, quaisquer que seja, do contribuinte fazendo a sua apuração em impostos por homologação. Então, eu vejo, presidente, que, nesse caso, para além desses outros aspectos que a doutora Elineide falou, que eu também verifiquei, aqui nunca poderia também ser de improcedência, porque tem resíduos, tem operações que contribuintes, além do valor da nota, ele se creditou a maior que a nota, tem outros que não houve realmente essa redução de 40% que é dada na saída, né, dele lá nas isenções, que ele tem que fazer essa proporcionalidade do estorno do crédito, ou seja, no cálculo simples, teria que se creditar só 40% dessa base de cálculo. Teve algumas operações, como bem dita, pelo menos na planilha, isso tem disso, que realmente esse cálculo não foi realizado em algumas operações. Então, teria também resíduo. Mas não só pelos resíduos, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, presidente, eu acho que a nossa legislação tributária do Estado de Ceará, ela deixa muito claro a impossibilidade de se tomar crédito para além do devido. Enquanto esse dispositivo permanecer em vigor, do for atacado por objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou via difusa chegar no STF, ou mesmo aqui no Tribunal de Justiça, e se der uma outra interpretação lá, eu creio que ainda ele deve valer. E mais agora, com essa decisão que se traz lá do STF, mas pode dizer, não, mas o STF tratou, foi a questão das prorrogações, da inconstitucionalidade dos créditos oriundos de energia no comércio, de bens de uso e consumo, etc. Na verdade, a questão de fundo é a possibilidade de se violar ou não o princípio da não cumulatividade por determinação sobrevinda da legislação complementar. A questão de fundo é essa. Eu me lembro também de outra decisão, acho que não lembro mais o nome dela, o número, mas foi do doutor Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, que também disse muito claro, que a legislação complementar, a legislação do CMS é que disciplina as questões do crédito, dessas compensações. Então, nesse caso, eu entendo que assim, para a empresa, o posto de combustível ter dado a redução dos 32% na base de cálculo, a alíquota podia ser os 25%. A R$100 mil aqui foi o combustível. Vou dar uma redução de 32%, vai ficar 68 mil. Em cima desses 68 mil, eu vou jogar 25% para efeito de crédito do destinatário, que a indústria vai aproveitar e vai utilizar isso como insumo do seu processo produtivo. Ele não fez. Não retira a responsabilidade do contribuinte adquirente, no sentido de, visto que essa redução não foi dada na operação do posto de combustível, deveria ele tomar o crédito de 25%, a base de cálculo, menos 32% da redução que é prevista no decreto que eu acabei de citar. Então, presidente, nessa minha colocação, e eu passei muito tempo matutando, fui atrás de subsídios outros para poder chegar nessa minha intuição, nesse meu entendimento, eu já me manifesto também no sentido de que, nesse caso, me parece que o contribuinte ele não observou o que está prescrito na nossa legislação. Obrigado, doutor Nilson, por sua manifestação, foi uma esclarecedora. Como o doutor Schubert tinha pedido a palavra, gostaria que você a palavra do doutor Schubert, após ao doutor Biratã também. Doutor Schubert, por favor. Presidente, vai ser bem breve. A recorrente não está entendendo nada. Simplesmente não está mais entendendo coisa nenhuma, desaprendeu, não sabe mais o que é substituição tributária, nem está entendendo por que os conselheiros não sabem o que é mais substituição tributária, ou melhor, desculpe, data vênia, não é não saber, não estão levando em conta a substituição tributária.
Toda a argumentação colocada até agora diz respeito às operações tributadas. Crédito devido à operação anterior, princípio da não cumulatividade, possibilidade do contribuinte aproveitar crédito diferente daquele que foi pago na operação anterior. Nada disso é o caso concreto. O caso concreto é uma substituição tributária na refinaria. Não existe base de cálculo reduzida na operação de compra que a recorrente fez. Porque não existe base de cálculo. É operação não tributada. A tributação que aconteceu na refinaria é uma tributação antecipada em cima de uma base estimada, totalmente diferente. Se nós quisermos ser rigorosos no conceito do imposto pago na operação anterior, a gente tem que ver quanto é que foi pago na refinaria. Quanto é que o valor que foi pago lá. Porque a base de cálculo foi aumentada com o valor agregado. Não foi reduzida simplesmente com os 32% do Ceará, não. Foi aumentada com o valor agregado. Então, afinal de contas, nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando do imposto que realmente incidiu na operação, aí eu tenho que desmembrar, eu tenho que dissecar todo o cálculo da substituição e saber quanto é que foi. E aí aproveitar o meu crédito real. Se não é assim, então é o valor de 25% em cima do valor da nota, não tem outra maneira de fazer. Agora, ficar imaginando que eu preciso reduzir a operação anterior como se ela fosse tributada, ela não foi. E nem vai ser. A substituição tributária, ela acaba com a não cumulatividade. Nada disso que se falou aqui se aplica. O artigo do regulamento, a recorrente aplicou o artigo do regulamento, aplicou o artigo 446. O artigo 6066, que fala que não se pode aproveitar crédito maior do que o devido na operação anterior, esse não se aplica, porque não tem imposto devido na operação anterior. Será que... Eu realmente não estou entendendo. Eu não estou compreendendo o raciocínio dos conselheiros. Existem algumas teorias sobre o ato de decidir, que dizem, muitas vezes o julgador já decidiu, depois ele vai atrás de um fundamento para justificar a decisão dele. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Os conselheiros já decidiram, já vão manter a ação fiscal de qualquer maneira, não tem mais o que se diga aqui, então a gente já está se alongando muito. Mas se nós estamos discutindo de uma maneira aberta, de uma maneira franca, de uma maneira para saber realmente do que é que nós estamos falando, vamos falar substituição tributária, operação anterior não tributada e toda a carga na refinaria. Mediante um cálculo complexo, e que quando houver diferença entre estados com tributação maior ou menor, o próprio regulamento, ou melhor, o próprio convênio estabelece os ajustes que devem ser feitos, um compensando o outro. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de operação anterior com tributação e artigo que proíbe aproveitar crédito maior do que o devido. Nada disso, até porque quanto é o valor do imposto devido? Qual realmente é o valor do imposto devido? Aí dizer, não, o imposto devido é aquele com a redução de base de cálculo. Não tem nem base, não tem cálculo, não tem operação anterior tributada. O imposto devido foi aquele pago na refinaria. E qual é o valor desse imposto devido na refinaria? Quem é que sabe, vai dizer qual é? Para poder dar o crédito verdadeiro a ele. Ninguém, nenhum de nós vai saber. Não tem como fazer esse cálculo. É por isso que o parágrafo 2º, quando fala que o ICMS tem que ser destacado, é o ICMS da alíquota em cima da valor da nota. E é em qualquer operação de substituição tributária. Nós vamos estar diante desse problema em qualquer... Se prevalecer esse entendimento que essa Câmara está apontando no sentido da decisão, não existe mais a possibilidade de eu me creditar na substituição tributária, não, porque eu vou ficar sempre em dúvida qual é o valor. Não, qual será o valor desse imposto que incidiu lá na ponta? Quando uma revenda de carro fosse creditada, não pode. Como não pode? Não tem. Como? Então, assim, é uma questão, como o professor Uberatan disse há pouco. Vamos pegar o cerne da questão, vamos focar na legislação estadual. A legislação estadual tem um artigo que diz que eu tenho direito ao destaque do ICMS na operação de substituição tributária para fins exclusivamente de crédito. Não tem não cumulatividade do ponto de vista da sequência das cadeias, mas o direito ao crédito, o regulamento deu. Poderia não ter dado. Se não existisse esse parágrafo 2º, o meu crédito era zero. Zero. Não importa o valor do imposto pago anterior. Era zero. Porque na substituição tributária não tem crédito. Mas vem um parágrafo e me dá o direito ao crédito. E a discussão aqui está
tangenciando esse parágrafo, trazendo um outro artigo, falando de valor de operação anterior. É isso que a recorrente, sinceramente, não está compreendendo bem, o desvio, a falta de foco de se abordar o cerne, como o procurador pediu, e a recorrente aqui, mais uma vez, pede que se diga por que se está negando o direito ao crédito numa operação de substituição tributária. Esse é o ponto. Não interessa mais dizer, porque tem um decreto do Estado, será que reduziu a base de cálculo? Reduziu, mas não para essa operação. Reduziu para outras finalidades de se calcular lá na refinaria. E se eu vou pegar o reflexo... não, mas porque na refinaria também reduz. Então eu tenho que pegar o valor total do imposto pago. Eu não posso fazer de conta que é outra coisa. Ou é o imposto pago de verdade, ou é o valor destacado na nota, com uma alíquota com base no valor da nota. Não tem meio termo, Excelência. É só isso. Essa perplexidade, até esse desabafo, desculpe algumas colocações que eu posso ter feito, mas é a perplexidade de não se dar dando enfoque ao que está colocando aqui pela recorrente. Obrigado, doutor Schubert. Quero esclarecer que este momento é um momento de debate, os conselheiros estão discutindo a matéria. Essa intervenção é interessante porque traz o foco para o tema, mas os conselheiros... doutor, os conselheiros têm livre convencimento, doutor Schubert, e eles estão livres, e quando chega em sessão, a gente não já traz um voto pronto, a gente constrói uma decisão neste momento. A gente está nesse processo dialético de construção, qual é a melhor decisão. Aceita, assim, as quais mas foram boas, mas estamos nesse processo dialético de construção. Doutor Schubert, o doutor Leilson, passar para o doutor Gratão, depois eu volto para o senhor, tá certo? Tá. Doutor Leilson, quer fazer alguma consideração breve? Não tem problema não. Muito breve. É só assim, a gente tem que diferenciar, e aí talvez, me parece que o equívoco do doutor Schubert, ele opera, de certa forma, nesse sentido, é que nós temos que diferenciar o crédito que está estabelecido lá no artigo 60, para fim de compensação do imposto, que é aquele da operação normal, que vem com a aquisição da mercadoria, é o que está lá no artigo 60 no CAPT, com o destaque que está lá previsto no parágrafo 3º. E em nenhum momento o parágrafo 3º fala em imposto devido. Ele fala em imposto, ele diz assim, quando o imposto destacado do documento fiscal for maior que o exigível na forma da lei. Aqui ele está englobando, não são as operações normais, doutor Schubert. Aqui a legislação está se direcionando às possibilidades em que a própria legislação determina que seja destacado um crédito fiscal para o contribuinte se utilizar dele na sua escrita fiscal. As operações normais, o crédito não é dado por isso aqui. O crédito é dado pelo caput do artigo 60. Comprou mercadoria, vai revender, ele se credita. Esse que está previsto no parágrafo 3º são justamente essas situações em que há um exemplo muito claro também das operações que têm benefícios fiscais em outros estados, que vem com destaque do ICMS cheio, e aí lá tem redução de base de cálculo 90%, 95%, e aqui a legislação manda que tenha, sabendo que tem esse incentivo fiscal, lá vem com esse destaque, a legislação manda que seja exigível na forma da lei, ou seja, aqui não se fala em imposto devido, embora eu entenda que substituição tributária não significa não incidência de imposto, significa apenas que o momento da incidência do de recolhimento foi feito numa cadeia anterior ou posterior. Se assim não fosse, não teria objeto de ressarcimento quando a operação substituída, o valor do imposto recolhido for maior do que o imposto presumido calculado. Se fosse assim, não daria direito a ressarcimento. Então, assim, entendo, sim, que imposto, substituição tributária, tem incidência do tributo, apenas o momento do recolhimento é que foi ou posterior, concomitante, ou foi antecedente. Mas, para o meu caso aqui, não quero nem entrar nessa questão. O meu caso aqui é dizer o seguinte, que a legislação não fala em ICMS devido. Em nenhum momento aqui, a legislação diz que o imposto for maior do que o devido na forma da lei. Ele não diz isso. Ela diz, for maior que o exigível na forma da lei. Outro aspecto que me parece um equívoco partido assim, da defendente é que, ao falar das refinarias, as refinarias são operações interestaduais.
O que o decreto nosso fez aqui são operações internas, tal e qual essa que nós estamos aqui nos debatendo. Vai lá, operação interna. E volto a dizer, esse foi o objetivo. O objetivo aí, ele tem dois, é de dar um tratamento tributário de benefício ao consumidor final e também de concorrência com os estados vizinhos. Foi para isso que surgiu aquele decreto. E se tem um decreto e é operação interna, ele tem que ser obedecido. E aí eu trouxe, para além da Constituição, eu trouxe também os argumentos do RE e do STF. Ou seja, se a legislação determina que assim seja, vamos discutir a legislação. Não vamos discutir fatos sobre a legislação. E discutir a legislação me parece que não é de cognição administrativa, me parece que é o Poder Judiciário. E mesmo assim, para minha surpresa, e digo que foi surpresa quando eu vi o acórdão, quando eu vi a decisão, que foi em agosto, o Supremo, por 8-2, disse que tem que obedecer o que está na legislação complementar. Tem que obedecer o que está na legislação complementar. Não tem mais que discutir se esse crédito ativo não pode ser, se aquilo ali. Como é que está na legislação? Está assim? Então vamos obedecer o que está na legislação. Presidente, é só isso aí que eu queria falar. Obrigado, doutor Leilson. Para o doutor Biratã. Presidente, até me surpreendeu, confesso, a forma como, com a devida vênia, mas como o doutor Schultz se referiu à manifestação dos conselheiros, porque, assim, quantas vezes aqui, no entendimento da Procuradoria, não foi aceito por decisões, manifestações contrárias dos conselheiros. Assim, a gente tem que aprender a respeitar os fundamentos e os posicionamentos dos conselheiros aqui, que, independente de qualquer coisa, ser conselheiro oriundo da Fazenda ou das federações, tem seu posicionamento de acordo com o pensamento, a construção, que assim eles entendem a mais correta. Então, assim, a partir do momento que você que você se manifesta dizendo que há uma perplexidade, os conselheiros não entenderam absolutamente nada, meu perdão, doutor Schultz, eu acho que foi até uma certa delicadeza, com todo respeito, eu sei que nunca presenciei uma manifestação a esse nível, no sentido de dizer que os conselheiros não estavam entendendo absolutamente nada. Assim, é questão de cada um ter o seu posicionamento. Se o posicionamento é equivocado, sob o ponto de vista do advogado, do contribuinte, tudo bem. Eu posso até entender, rapaz, o conselheiro, a meu ver, o conselheiro, o seu posicionamento está equivocado. Mas, assim, do ponto de vista dele, está entendendo que está correto. Ao mesmo tempo, eu posso ter um posicionamento que eu entendo que o meu posicionamento é correto, mas outro pode discordar. Essa é a democracia, esse é o debate, é a discussão. O mundo jurídico é isso. Eu vou defender meu ponto de vista, meu ponto de vista jurídico, entendo que está correto, que o outro não está correto, que o outro ponto de vista, sob o meu prisma, não está correto, mas cada um tem o poder, a capacidade de expor aquilo que ele entende. Então, assim, e aí, em complementação a isso, assim, o doutor Eilson fez essa explanação justamente dentro daquele ponto de vista que, a meu ver, é o correto. Ou seja, primeiro, não há aqui, quando você fala nessa questão do aproveitamento do crédito, primeiro, a norma não fez aqui nenhuma distinção substituição tributária e operação normal. Tanto é algo novo que somente agora, nessa segunda manifestação oral, que a parte está suscitando. Por que não se suscitou? Se será tão claro assim, será tão óbvio, por que não foi suscitado na vez anterior? Nem por escrito, nem oralmente. Por que essa mudança... Então, era tão claro assim, então, desde o início era para ter vindo essa manifestação, como uma tese criada recentemente. Tá? Então, assim, não há a legislação ela não faz nenhuma distinção aqui, quando falamos essa questão do crédito, de operação substituição tributária, operação normal. E, objetivamente, o que nós temos aqui, independente de qualquer coisa, é o seguinte: eu tenho uma alíquota de 25%, mas que deve ser aplicada sob uma base de cálculo reduzida. Só isso. Então, o contribuinte aproveita o crédito de acordo com aquela norma. É isso que a legislação está exigindo, abstraindo de qualquer outra coisa. Está entendendo?
Não se está aqui discutindo a questão, vamos sair dessa questão de 17% do imposto, vamos nos ater aqui a parte legal, meramente legal. Eu tenho aqui a alíquota 25% e tem uma base de cálculo reduzida a 32%. Então, eu vou pegar esse 25% e aplicar sobre aquela base de cálculo reduzida. Pronto, é só isso. E o contribuinte assim não procedeu. Então, qualquer discussão, a meu ver, ela acaba fugindo dos parâmetros aqui da autuação fiscal. Então, são essas considerações, senhor presidente, que eu queria fazer em relação à manifestação do doutor Chuva. Obrigado, doutor Biratã. A questão aqui, eu peço foco, agora para a gente voltar para a questão tributária, foco. O doutor Chubas pediu para falar, peço que fosse focado aqui, e esse momento é de construção da decisão com os conselheiros. Mas o doutor Chubas tiver uma fala concedida aqui, a fala do doutor Chubas. Está sem áudio, doutor Chubas. Muito obrigado, presidente. Eu solicitei a fala mais uma vez, unicamente em razão das referências feitas pelo doutor Biratã, a mim, certo? Então, assim, eu acho que todos aqui presentes sabem do profundo respeito que eu tenho por todos os conselheiros, pelo pensamento de todos os conselheiros e pelas decisões tomadas por esse órgão administrativo. Em momento algum, eu pensei de longe em ofender qualquer pessoa, em cercear a liberdade de pensamento e muito menos interferir no julgamento de maneira diferente daquela que um advogado pode tentar convencer um julgador que lhe ouve, tá? Então, quero deixar isso muito claro. Se eventualmente, além do doutor Biratã, eu deixei essa impressão com outro conselheiro, desde logo adianto minhas desculpas, não é isso que eu disse. Quando eu disse que não estava entendendo, eu não estou entendendo. O recorrente não está entendendo. Não está entendendo porque é que não se dá objetividade à questão. Só isso. E qual é a questão? E aí, indo para o ponto. Qual o valor do crédito? O valor do crédito é aquele da incidência da operação anterior? Ou o valor do crédito é aquele que está simplesmente colocado na alíquota em cima do valor da nota fiscal? Esse é o ponto. Se o valor é da alíquota calculada sobre o valor da nota fiscal, já está resolvido o problema, foi isso que foi feito. Se não é este, se é um outro, o que a recorrente pede, que é isso que ela não está entendendo, é porque é que tem que se considerar uma base de cálculo que não existe. Essa base de cálculo, doutor Biratã, ela não existe. Não tem base de cálculo de ICMS nessa operação. Mesmo que se entenda que a substituição tributária não implica em não incidência, que ela não implica em operação não tributada, que as operações são todas tributadas, mas elas são tributadas por uma sistemática totalmente diferente. Elas são tributadas de maneira antecipada e com um cálculo levando em conta um valor agregado. Então, não se pode falar de base de cálculo de ICMS com redução como o decreto colocou. Na primeira manifestação que nós fizemos ainda no julgamento anterior, que foi a crítica que eu fiz com relação à maneira que o fisco encontrou para reduzir a carga tributária, era muito melhor ele ter reduzido a alíquota. A gente estava nem discutindo aqui se ele tivesse reduzido a alíquota. Mas se ele escolhe para reduzir a base de cálculo, e se essa redução de base de cálculo está encartada numa operação, numa sistemática de substituição tributária, isso tem que ser visto de maneira coerente. É só essa coerência que a recorrente está pedindo que seja colocada. Assim, nós estamos falando de redução de base de cálculo. De qual base de cálculo? O que é base de cálculo? É a base sobre a qual o imposto incide. Incidiu o imposto na operação anterior? Não incidiu. Então, não tem base de cálculo na operação anterior. A base de cálculo está toda lá na refinaria. E é aquela base que eu vou levar em conta. Se eu vou levar em conta aquela base, eu tenho que saber quanto foi o valor do imposto que foi pago lá, para ter o meu crédito aqui. Porque não é 17%. Com certeza não é. Tem um valor agregado enorme. É só isso, excelência. É só esse ponto que até agora a recorrente não ouviu nada sobre ele. Todas as outras colocações já estão feitas. E sobre elas a recorrente não insiste em mais nada. Mas é essa questão. Base de cálculo. Redução de base de cálculo. Não houve base de cálculo na operação anterior.
A base de cálculo está lá na refinaria, então, se houve a redução da base de cálculo lá na refinaria, então tem que trazer de lá para cá tudo, inclusive o valor agregado. O que eu não posso é fazer de conta que é substituição tributária para uma coisa e depois esquecer que não é. Não, é e não é. Se é substituição tributária, a base de cálculo é outra, bem maior do que essa. Se não é substituição tributária, ok, não é, mas no caso é. E a recorrente não está pedindo para considerar inconstitucional nenhum artigo, não está pedindo para considerar ilegal nenhum dispositivo de regulamento, ela está pedindo para aplicar o 446, parágrafo 2º do regulamento do Ceará. E quando o conselheiro Leilson tentou fazer a diferença entre imposto devido, imposto incidente, imposto exigível, não tem imposto na operação anterior, conselheiro. Não tem imposto nenhum. É zero imposto da operação anterior. Zero. Não é exigível, não é incidente, não é calculado, não é nada. Zero. O imposto foi pago na refinaria. Então, eu tenho que pegar o imposto da refinaria para trazer para cá. Ou eu pego aquele imposto da refinaria e trago para cá, ou eu trabalho em cima dos 25% em cima da operação. Pegar um terceiro imposto que está sendo calculado pelo fiscal e trazendo, esse é que não tem apoio na lei e em nenhum outro canto, nenhum artigo de regulamento, e é com isso que a recorrente não se conforma. Somente, Excelência, muito obrigado pela fala. Obrigado, doutor Schubert. Eu creio que já a fala do doutor Schubert tinha sido contemplado já pelo Biratã. Eu vou voltar para o debate com os conselheiros, certo? Depois a gente deliberar. Ok, doutor Biratã? Doutora Jusileide pediu a fala. A palavra da doutora Jusileide. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor procurador. Doutor Schubert, seja bem-vindo. Bom dia, senhores conselheiros, conselheiras. A relatora, a senhora relatora, ela falou que nas planilhas da folha 10 existem as notas residuais, onde consta uma diferença dessas, de ICMS dessas notas. Diante da fala da recorrente, dizendo que há uma substituição tributária, que não existe base de cálculo, não há imposto tributário, a que se refere a essas notas residuais dessas diferenças de recolhimento? Esse é meu questionamento. A senhora pode esclarecer, por gentileza? Doutora Jusileide, dois aspectos. O que o doutor Schubert, que eu entendi que ele está contestando aí, é a forma do crédito oriundo da tributação ST. O que eu falei para os senhores é que nessa planilha tem o cálculo do imposto devido no auto de infração, e esse cálculo contempla 3 situações. Uma nota fiscal, começar pela mais simples, uma nota fiscal cujo valor foi escriturado de forma errônea, o valor da redução de base de cálculo com base nas saídas do próprio contribuinte, que embora no parecer do doutor Lúcio ele tenha dito que verificou no livro registro de saída e foi efetuado, mas o fiscal fez nota a nota e ele fez só uma, digamos assim, deu uma olhada no livro de saída. O fiscal foi nota a nota e viu que essa redução não estava obedecendo os parâmetros, que seria no mínimo de 40%. E o terceiro aspecto que se refere a esse, que é o que vem sendo mais discutido nesse processo, que é a questão da redução da base de cálculo das operações com combustível em operações internas, que vai para uma alíquota equivalente a 17%, certo? Então, só melhor esclarecendo para a senhora. Cadê? Ela sumiu? Sumiu. Caiu. Excelência, esse esclarecimento de fato, eu acho que poderia ser resumido assim: uma coisa é a operação com óleo diesel, outra coisa é a operação com a mercadoria que a recorrente vende, né? São duas coisas diferentes. E o foco que a recorrente coloca é com a operação com óleo diesel, que é a compra que ela fez. Então, o levantamento que o fiscal fez foi pelas vendas, o cálculo do imposto devido nas vendas é outra coisa.
né? Embora o foco seja a entrada, eu preciso da saída para o cálculo do crédito, com relação à proporcionalidade. É isso que eu estava tentando explicar para ela. Isso, mas é porque como o enfoque está sendo dado na discussão agora, a questão da substituição tributária, a substituição é só em cima do óleo diesel. Nós só estamos falando da operação de compra, só do óleo diesel. A venda pode ser calculada depois, pode ser visto depois dos ajustes da planilha e tudo, o cálculo que a recorrente fez na hora dela vender. A questão que está se colocando agora é apenas o crédito na aquisição de óleo diesel. E é essa operação de óleo diesel que é sujeita à substituição, que foi a origem da nossa discussão. Só para expressar uma questão, embora a operação seja por substituição tributária, as etapas são tributadas. O cálculo e a forma de recolhimento, no caso do óleo diesel, é que é feito pela refinaria. E aí, se a senhora não tiver entendido, pode falar que a gente tenta esclarecer, ou qualquer outro conselheiro pode ajudá-la. Senhores conselheiros, realmente... Doutora Leneide, porque eu caí aqui a minha conexão de repente, e eu não ouvi a sua explanação, me perdoe. E eu estou agora tentando entrar novamente, tá certo? Não, doutora Jusileide, desculpe, então, é porque eu só percebi no final, não sabia até que ponto a senhora tinha escutado. Sim. Que eu falei que na planilha nós temos 3 situações. A primeira, a questão de uma nota fiscal escriturada de forma equivocada, o valor. O segundo, a questão da redução da base de cálculo com relação às saídas da operação, da própria adquirente, que as operações dela têm 40% prestação isenta e tem operações com redução de base de cálculo. Então, daria em torno de 40% só. E a terceira hipótese, que é o foco maior, que é a questão das entradas de óleo diesel com redução de base de cálculo. E na planilha, se a senhora abrir a planilha, a senhora vê as colunas, dá para você ver bem direitinho como foi feito o cálculo e como que o agente do fisco chegou ao valor a recolher, contemplando essas situações. Certo, muito obrigada pelo esclarecimento. Senhores conselheiros, doutor Biratã, doutor Schubert, realmente a discussão está bastante rica e também teve essa arguição da parte da questão da ST, que é nova. O presidente vai sobrestar esse julgamento do processo para a gente retornar na nova data, ou os senhores conselheiros estão aptos a votar? Eu estou. Presidente, eu acho que nós estamos aptos a votar. Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento sobre o assunto que foi debatido. Doutora Jusileide, está confortável em votar? Doutora Neline, doutora Lourdes? Sim, presidente. Também, presidente. Eu não conseguia voltar para a reunião. Eu estou aqui na tela cheia e eu queria muito poder voltar. A senhora está na reunião. A senhora está aqui. Nós estamos visualizando a senhora, doutora Jusileide. Tá bom. Então, os senhores estão confortáveis em voltar ao processo, estão seguros da matéria, então? Sim. Doutor Henrique, quer fazer mais esclarecimento? Queria, presidente. São dois detalhezinhos que eu queria só esse momento é dos senhores conselheiros para a discussão. Doutor Henrique. Até em função do que eu coloquei aqui, no momento da minha, digamos assim, na minha fala, eu falei sobre o princípio da não cumulatividade, né? E o doutor Schubert aqui, com todo o respeito que a gente tem, assim, do que foi colocado por ele coloca como se a operação não fosse tributada de forma alguma nessa situação, né? E que a legislação, por força de um artigo, daria direito a esse destaque como se isso fosse uma coisa graciosa. A legislação coloca, se não tivesse esse artigo, a empresa não teria direito a esse crédito. E aqui eu trago, mais uma vez, o nosso entendimento que a legislação não faz isso porque é boazinha, porque a operação não é tributada, mas faz isso com base no princípio da não cumulatividade, no sentido de dar direito à empresa ao crédito ao qual aquele produto foi onerado, né? E partindo também para o que o senhor falou com relação à refinaria,
A refinaria não paga em cima de valor agregado, não bota uma agregação, não. A tributação do combustível é feita com base na pesquisa de preço que é feita nos postos. Então, você pega o preço praticado no varejo, na bomba de combustível, e sobre aquele preço, a refinaria vai aplicar a redução de base de cálculo e jogar os 17% e repassar isso para o Estado. Então, Henrique, só uma parte. Daí que o posto poderia, inclusive, pedir ressarcimento. Isso. Olha como a operação é tributada. Na verdade, Leilson, é quando é operações interestaduais, porque o combustível ele tem uma regra diferente, né? Em função da repartição de receita dos estados, o combustível na operação interestadual não tem imposto. Então, se a refinaria ou um distribuidor comprar um combustível aqui para o estado do Ceará, a distribuidora, a refinaria passa o ICMS para o estado do Ceará. Se aquela distribuidora vender para outro estado, aquele imposto sai do caixa do estado do Ceará e vai para o outro estado onde efetivamente é consumido. Eu entendo isso que você está dizendo, Henrique. Estou querendo dizer que eu dei o exemplo do ressarcimento para dizer que esse argumento de que a operação sujeita à substituição tributária não é tributada, ele não procede. Se procedesse, não estava na legislação, na lei complementar, na própria Constituição Federal, a questão de poder se ressarcir do fato gerador presumido, quando o imposto pago nesse fato gerador presumido é maior do que o imposto que foi incidente na operação realizada concreta. E só para deixar claro que o valor que é pago pela refinaria não é sobre uma agregação que é muito maior, muito superior, não. Ele pega a tabela de preço lá, faz uma pesquisa, isso é publicado no Confaz, a cada mês tem isso, e trabalha com o preço praticado pelos postos de combustível. Então, quando o posto de combustível destaca aquele valor, é exatamente o valor ao qual a refinaria pagou. Era só esse esclarecimento, presidente, que eu queria fazer. Obrigado, doutor Henrique. Os senhores conselheiros querem mais um debate ou já estão prontos para a gente colocar em votação? Votar. Doutora Neide, tem alguma preliminar suscitada pela parte? Tem não, sem preliminar. Só mérito, né? Então, vou começar a colheita dos votos. Doutora Neide, como vota no presente caso? Eu recebo, dou conhecimento o recurso voluntário, o recurso ordinário, desculpa, nego-lhe provimento e julgo procedente a acusação fiscal. Doutor Leilson. Aí os fundamentos mais detalhados vão sair na resolução, porque é com base em tudo que se discutiu, né? A exceção. Doutor Leilson. Sigo a relatora. Doutora Lourdes. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Aneline. Acompanha a relatora, presidente. Tá certo, Lourdes. Ouvimos a sua voz. Ok, obrigado. Doutora Aneline. Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide. Com a relatora, senhor presidente. Tirando todos aqueles esclarecimentos que foram feitos, eu acompanho a relatora. E doutor Henrique. Me acosto ao voto da relatora, senhor presidente. Dessa forma, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória exala de primeira instância, nos termos do voto da relatora e em consonância com a manifestação da dor da PGE. Esta é a decisão para este processo. Obrigado a todos, obrigado, doutor Schubert. Continuaremos em sessão, o senhor querendo pode participar da votação do processo. Presidente, agradeço a oportunidade de ter participado, cumprimento todos os conselheiros, desejando uma boa sequência na sessão, mas precisarei me ausentar. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Então, intervalo de 10 minutos, às 10h40 voltamos à nossa sessão. Certo. Presidente,